Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vamos ler de novo? Disseram-lhe então os discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Amém? Aqui nós temos um exemplo da fé de Tomé, né? Tomé, ele teve que tocar, ele teve que ver e ele teve que sentir para ele crer. Então essa é a fé de Tomé, não é? Se você precisar de ver, se você precisar de tocar, se você precisar de sentir, essa é a fé de Tomé. A fé de Tomé, ela não produz resultado algum. A nossa fé não é uma fé de emoção, não é uma fé de emoção. A Bíblia diz que Deus é águia, né? Quer dizer, do entendimento, da compreensão. Primeiro você entende. E o que nós devemos entender? Porque nós devemos usar a fé de Deus. A fé de Deus. E qual é a fé de Deus? A fé de Deus, ela tem a sua base. Ela tem a base que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Na sua vida, na minha vida, nós temos que praticar a palavra, viver pela palavra, com a palavra. Tomé perguntou para Jesus, né? Disse para Jesus: mas qual é o caminho? Né? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Qual é o caminho? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha bem, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus. Então, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que ousadia é essa, quando Paulo, pelo Espírito Santo, fala isso? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, isso está dizendo que nós nunca seremos derrotados. Mas como executar isso para nunca sermos derrotados? Se nós aplicarmos o nosso coração, no coração que a Bíblia diz, não é o órgão que pulsa, é o centro de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso intelecto, é a nossa compreensão. A Bíblia diz que Jesus é a luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Então, Jesus sendo a palavra de Deus, nós não podemos nos desviar dos olhos a nossa compreensão sobre a palavra de Deus. É ela que nos dá a vida, é ela que nos dá o caminho, é ela que nos dá a direção, porque ela é a verdade. Não é o que você acha, ou o que você pensa, ou o que eu acho, ou o que eu penso. A palavra não é um achismo. Eu acho que é assim. Você acha, muitos acham que foi derrotado, muitos acham que não tem saída, muitos acham que tem problema e o problema não pode resolver. Isso é um achar. Agora, o que a Bíblia diz para nós
é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, como eu vou aplicar a vitória? A graça de Deus, a paz e a graça de Deus, ela tem que ser multiplicada. E para ser multiplicada, isso é responsabilidade nossa. Porque a fé que Deus nos deu, ela é pequena. Ela é do tamanho de um grão de mostarda. Agora, quem vai desenvolver essa fé, desenvolver a vossa salvação, tem que haver um crescimento. E esse crescimento somos nós que vamos dar. Crescer na fé. Agora, como crescer na fé se eu menosprezo a palavra de Deus? Se eu não dou importância na palavra de Deus? Se eu não me esforço de dia e de noite na palavra, meditando na palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir é o que? Ouvir é você dar atenção e manter o foco na palavra de Deus, não nos seus sentimentos, não naquilo que você vê, não naquilo que você sente. As pessoas sentem primeiro, quer sentir a presença de Deus. Você não precisa sentir a presença de Deus, você precisa saber que Ele habita dentro de você. Ah, estou sentindo a presença de Deus. Ah, é? Sai, vai no outro lugar. Está gelado? Está difícil? Tem problema aqui? Cadê Deus? Onde está Deus? Não importa, Deus assumiu a nós como propriedade sua. Ele pôs o seu Espírito dentro de nós. E isso nos capacita a ser mais do que vencedor em tudo que nós colocamos as mãos. E isso nos leva a um esforço, a uma atitude de mente, de coração, de pés, de mãos, de todo o nosso ser. Eu entro na sua presença. Entra. Você não pode entrar na presença de Deus. Você não pode. Sabe por quê? Porque você não pode se ausentar de Deus. É Ele que está presente em você. Você não precisa entrar. Se você precisar entrar, então por que saiu? Para onde fugirei da sua face? Para onde me ausentarei do seu Espírito? Você é carta viva de Deus. Deus habita em você. Quantas pessoas atribuem faltas a Deus e pergunta, questiona por que Deus? Não, porque nós, onde nós estamos saindo, onde nós não estamos praticando a fé, não a fé de Tomé, que precisa ver, que precisa tocar, que precisa sentir. Essa fé, ela não resulta em nada. Ela não resulta em nada. A fé tem que ser a fé de Deus. E a fé de Deus é na sua palavra. Se você menosprezar a palavra de Deus, não der importância à palavra de Deus, você não tem como praticar fé, porque não tem base, ela é solta. Você está indo nas emoções, você está indo naquilo que você vê. Você precisa tocar, você precisa ver, você precisa sentir. Sai dessa, porque isso é a fé de Tomé, isso é incredulidade. E Jesus fala com ele: mas bem, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. A fé de Deus leva a você a crer naquilo que você não vê. E o que você não vê é a palavra, o resultado da palavra.
Você não vê de antemão, mas você vê depois. Primeiro você crê, você pratica, você age, e depois você vai ver. Mas ela tem base. Tem a fé humana. A fé humana não produz resultado de transformação, de sobrenatural, de milagres. Ela não produz. É a fé de Deus. E a fé de Deus é expressa na sua palavra. E Jesus falou: se você me ama, você guarda a minha palavra. Você ouve e você guarda. Ouvir é o que? Esse ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora você ouve a palavra de Deus quando você atenta para ela, você considera a ela. Se nós dessemos importância à palavra de Deus, nós não perderíamos aqui nenhum culto nós não perderíamos aqui. Ontem, quem não veio ontem, a gente não fala que perdeu, mas deixou de ganhar. O que é dito aqui nesse púlpito, isso não vem de homens, isso não vem de homens, isso vem da parte de Deus, porque aqui pregamos a palavra de Deus, e a palavra revelada, não é discurso, pregação ou sermão preparado, mas é entrega total ao Espírito de Deus. E muitos às vezes vêm colocar defeito da igreja, defeito do pastor, o pastor é cheio de defeito, a igreja é cheia de defeito, mas a palavra de Deus não é. E você e eu, nós devemos mirar na palavra de Deus, olhar na palavra de Deus, e não em circunstâncias. O que a palavra diz? Que eu sou mais do que vencedor. E por que as pessoas não agem sobre a palavra? Falam da palavra. Eu creio na palavra, mas na hora de agir sobre a palavra, não age. Porque há uma fortaleza mental, e ela tem que ser destruída, essa fortaleza mental, para nos levar à prática da palavra. Eu posso aqui considerar muitas coisas. Eu posso falar de forma agressiva, para balançar e chacoalhar a sua fé, mas a compostura do Espírito de Deus me refreia nisso. Mas cada um deve meditar na palavra, Senhor, né? Porque muitos vêm a Deus e falam assim: Deus me dá isso, me dá aquilo outro. Ele falou assim: eu já dei tudo para vocês, vocês ainda continuam pedindo coisas. Eu já dei tudo para vocês, vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Agora eu preciso concretizar isso quando eu creio e pratico a palavra pela fé. Eu não vejo, mas eu sei. Como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará. Jó, como você fala uma coisa dessa? Como você fala uma coisa dessa? Olha o teu estado, olha a miséria que você chegou a ela, olha as doenças sobre você, olha os seus filhos estão mortos, você era o homem mais rico do Oriente, agora você é um mendigo, você era saudável e todos te reverenciavam, e agora você está só, nem os teus amigos falam bem de você. Onde está o teu Deus, ó Jó? E ele diz: da cinza e do pó, eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso pela sua vida? As perguntas que você tem feito, os questionamentos que você tem feito, você pode dizer que você se ressurge
você coloca a fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Deus é invisível. A fé, Ele te deu a fé, Ele já deu para você. Mas você tem a responsabilidade de fazer ela crescer. E como nós fazemos a palavra, a fé crescer? Como nós fazemos? Quando olhamos para Jesus, quando olhamos para a sua palavra. Não tem fé que abala todas as estruturas opostas e circunstâncias adversas, senão pela palavra de Deus. É ela que faz o milagre acontecer, é ela que muda a circunstância. Receba a palavra, viva a palavra, busque na palavra, medita nela de dia e de noite, e você vai cultivar o jardim que Deus deu para você cultivar. Como o agricultor, ele planta, ele carpe ali as plantas. Nós devemos plantar, nós devemos carpir, nós devemos aguar, nós devemos cuidar. Aí Deus dará um crescimento, Deus dará o crescimento se eu cuidar. E para nós cristãos, como eu vou cuidar? Eu vou cuidar profetizando, falando a palavra, ensinando a palavra, aprendendo da palavra, praticando a palavra, tendo interesse e dando prioridade para a palavra. Se você der prioridade à palavra, você nunca vai ficar em casa em dias de culto. E olha que aqui nós temos culto na quinta, no sábado e no domingo. Você não perderia nem um segundo. E você não viria com reclamação porque o pastor falou. Não, isso tem que nascer do seu coração, dentro do seu coração. E voluntariamente, você só vai receber se você tiver prazer. E quando a palavra é pregada, você deve orar, deve vir com espírito de oração, não com espírito de oposição. E nem procurando defeito. Você vai achar defeito em homens. Mas se você olhar para Jesus, para a palavra que é falada, ela é falada porque ela está escrita. E nosso ensino não é nosso e nem pode ser nosso. É do Pai que nos enviou. Enquanto as pessoas falam em ter prosperidade, Deus dá prosperidade, todo mundo quer riqueza. Mas você precisa querer Deus primeiro. E Deus, sabe o que Deus faz? Ele tira o homem do monturo, do monte de lixo, e faz assentar entre os príncipes. Isso é pela palavra, pela fé que você vai multiplicar. Você recebeu um grãozinho de mostarda, agora faz crescer, faz crescer. A graça tem que se multiplicar, e isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Quer ver algo simples? É dando que se recebe. Se você praticar isso, você vai se enriquecer. Não é só questão monetária, que de Deus é dono de tudo. O ímpio não gosta que fala disso, porque isso agride o mundo. Porque a graça de Deus multiplica tudo na nossa vida, faz superabundar. E se você não ter o hábito de dar, você vai, pela porta que você dá, é a porta que você recebe. Se eu dou o meu tempo para Deus, Deus dá o seu tempo para mim. Se eu compartilho as minhas riquezas com Deus,
Deus compartilha dele comigo. Não se engane. E muitos querem, ó Deus me dá, ó Deus me dá. A Bíblia diz, é o dadá, são demônios, dadá. É a madre estéril que nunca se cansa, dá, mas a madre é estéril, porque não é sobre a palavra, não amam a Deus, porque quem ama a Deus ama a sua palavra. Deus não faz como a fada, um toquinho de mágica, e as pessoas querem mágica. As pessoas querem, hoje, quer fazer tudo rápido, come cru, porque não tem tempo, não tem o prazer de assar direitinho, não, quer rapidinho. Quanto tempo leva essa carne para cozinhar? Estava levando muito tempo. Deus nos leva a provas. Quantas vezes nós sozinhos aqui, você não estava aqui, não estava ninguém aqui, mas os anjos do Senhor estavam, e a gente falava para Deus, eu não desisto, Deus, porque eu confio no Senhor, ainda que a vide não floresça, ainda que não haja ovelhas no aprisco, no curral não haja gado, ainda assim eu confiarei, ainda assim eu te adorarei, ainda que meus pais, minhas mães, meus amigos me abandonaram, ainda assim eu persistirei, eu caminharei contigo, não abandonarei o Senhor, não duvidarei da sua palavra. Mas você não está vendo, não me interessa. Eu vejo como aquele que vê o invisível. Quem realiza é Deus. Quando nós aplicarmos de todo o nosso coração nas coisas de Deus. Ninguém, não vou me vangloriar, ai de mim se me vangloriar, longe disso, mas ninguém aqui investiu na obra de Deus como eu investi e continuo investindo. E Deus não me deixa falando sozinho. E Deus multiplica, e multiplica, e multiplica, porque é dando que se recebe. Mas eu nunca pedi para Ele coisas assim. Ele concede, sabe por quê? É como Cornélio. Cornélio orava a Deus, contribuía. E ele não conhecia mistérios de Deus, até que veio um anjo para ele, falou assim: olha, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas encheram o céu. Ele era um homem que distribuía, ele é um homem que contribuía, ele é um homem que participava, ele é um homem que buscava, ele é um homem que tinha fome, que tinha sede. Encheu o céu, meu cálice transborda. Deus, Ele não vai ficar impassível, não vai virar as costas para você, porque Ele vai olhar e falar assim: este tem sede, este tem fome. Deus responde a tudo que você coloca diante dele, mas é mais fácil
fácil para os homens, é mais fácil atribuir culpa a Deus, atribuir culpa a ministérios, é muito mais fácil. Mas a nossa pergunta, mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Mas não, Senhor, o que o Senhor vai fazer para mim? Essa é a pergunta das religiões. O que o Senhor vai fazer para mim? Mas Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para o Senhor? O Senhor mudar a minha história? Ele muda a história. Ele muda a história. Abraão é o pai da fé. E quando recebeu uma palavra de Deus, ele olhava para o seu corpo amortecido, mas em nada duvidando. E ele dizia, se fortalecia na fé. Glórias a Deus. Não considerava no seu corpo amortecido, no corpo de Sara envelhecido, mas ele se fortalecia na fé. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Primeiro você planta no reino, primeiro você encaixa as suas orações no reino, nas regiões celestes. Primeiro você declara o seu amor a Deus. Primeiro você declara o seu amor a Deus. Você tem duvidado do amor de Deus? Quantos têm duvidado do amor de Deus? E se alguém duvidar do amor de Deus, sabe o que ele fala? Sabe o que ele fala? Procure na minha palavra, e você vai experimentar o amor de Deus. Pratique a minha palavra, e você vai experimentar, quer dizer, você vai viver a palavra. A nossa fé não pode ser vacilante, ela não é vacilante, a fé sobre a palavra não é vacilante, porque a palavra está escrita. A palavra é Jesus, ela está escrita. A questão é nós cremos nela, nós perseguimos nela, diante das oposições, diante das provações, diante das falas contrárias, diante dos defeitos dos homens, diante de tudo contrário, mas você permanece na palavra. Se nós não tivéssemos permanecido na palavra, não estava nada nesse ministério, não estava nada aqui. Já vieram propostas para a gente alugar aqui, enquanto a gente estava sozinho aqui nos cultos, eu, a Ana, a Rebeca, estava sozinho aqui. E a Rebeca, muito pequena, perguntava, mas nem a Dona Maria, que mora ali do outro lado da rua, Rebeca, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Nós não buscamos a glória, a honra de homens, mas é de Deus. Aí, nessa ocasião, veio uma proposta, não está vindo ninguém aí, vocês alugam isso para nós. Nós não fizemos, não trabalhamos, não construímos, não investimos para alugar. Nós fizemos para que as pessoas tenham acesso à tua palavra, para que pessoas sejam curadas por ti, sejam abençoadas por ti. O que vocês querem em troca? Querem dinheiro? Os recursos nossos vêm da mão do Senhor, da mão do seu homem. Não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Sabe o que acontece? Pessoas falam em Deus, mas eles estão falando, estão fazendo, mas no coração tem um quê? Tem um algo. Eu quero lucro nisso, eu quero
me beneficiar disso. Você não vai nas coisas. Não vá nas coisas. Não vá nas coisas. Primeiro é o reino do céu no seu coração, em você. Todas as demais coisas serão acrescentadas. O dono da Colgate, a Colgate é uma potência. Sabe qual que é o dízimo dele? Você sabe? É 90% de tudo que vem a ele. Estou falando para você fazer isso. Eu só estou falando que Deus responde a atitudes. A questão é que muitos de nós estão querendo nos servir da igreja, esquecendo de servir a Deus. A nossa fé leva primeiro nós servirmos a Deus. E mais ainda, sermos modelo do rebanho. Eu não posso cobrar nada de você. Aliás, eu não cobro nada de ninguém, porque a obra é do Espírito. Vai depender do que eu buscar, vai depender do que eu profetizar. Dependa do Espírito, mas declare com a tua boca o que Deus declara. Ontem, por favor, quem não veio, pega a pregação de ontem. Verbalize a sua fé, é o nome da pregação. Você não veio, você não perdeu, você deixou de ganhar, mas você pode recuperar se você ver lá no vídeo. Está lá no grupo da Arca. Mas o pastor é o tal. Vocês estão enganados. O pastor é o servo. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Sirva a todos. Deus só acrescenta se nós formos servos. O José, quanto tempo? Invejado pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, trabalhou como escravo e ainda parou na prisão. Não desanimou, não abandonou o seu Deus, serviu. José mordomo. E o que Deus faz? Um sonho que Deus deu a Faraó mudou a história de José. E eu digo mais, não mudou só a história de José, não foi só a dele, não, foi de todo um povo, todo o povo hebreu. Porque quantas bênçãos foram alcançadas, porque José foi mordomo, não desistiu, manteve a sua integridade. Deus abriu o céu para ele, Deus olhou e falou assim: hoje eu abro o céu para José. E Deus não estava olhando somente para José, Ele estava olhando para as promessas que Ele fez a Abraão: de ti eu suscitarei uma grande nação, um povo que procede de ti será escravo no Egito por 400 anos. Deus olhou para a sua promessa e encontrou na terra alguém fiel, que manteve a sua integridade, mesmo pisado, mesmo maltratado, mesmo humilhado, mesmo perseguido. Meu Deus, olhe para a palavra, gente. Olhe para a palavra. Não olhe para as suas emoções, não olhe
Não olhe pelo que você está vendo, olhe para aquilo que você crê. Creia nas promessas. E a promessa dele para nós pode se resumir em uma só palavra: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nunca admita derrota quando você vive para Deus. Você não vai perder nenhuma. Você é cabeça e não cauda. Você é cabeça e não cauda. E quando falar-se em obra de Deus, seja o primeiro da fila. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Deus trabalha para aqueles que para Ele trabalham. Quantas experiências temos disso? Quantas experiências temos disso? Quando o homem lá fez uma festa e convidou muita gente, mas ele mandou o seu mordomo ir lá e convidar as pessoas. Eu não posso. Comprei uma junta de boi, eu vou lá experimentar. Mas o outro falou que casou, não pode vir. O outro tem que fazer isso, não pode vir. O que fala o dono da casa? Vai e convida os mendigos, as prostitutas, os pecadores, convida toda a gente que jamais seria convidado para uma festa, convida eles, constrange eles, que eu quero a minha casa cheia. Busque o batismo no Espírito Santo. Você que não é batizado, seja batizado em nome de Jesus. Passe a orar em línguas. Isso não é algo para exibição, mas quem fala em línguas fala mistérios com Deus, e o Espírito de Deus ora nos seus lábios. Ainda que você passe por louco, mas você deve olhar para a palavra, não para o que os outros falam ou fazem, mas para a palavra de Deus que não falha, e você vai experimentar uma vida abundante em Deus. Eis, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Glórias a Deus. Seja você abençoado em nome de Jesus. Seja você abençoado em nome de Jesus. Ouça essa palavra, guarde no seu coração, pratique. O Senhor venceu o mundo, nós também venceremos. Você vencerá, você já venceu, nós já vencemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem pode aplaudir?